Os múltiplos resultados da expiação na teologia de Ellen White. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje continuamos o nosso estudo do último apêndice do livro Questões sobre Doutrina, o clássico mais polêmico da história do Adventismo, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre o que acontece depois da expiação completada na cruz do Calvário, em Cristo, na sua morte, por cada um de nós. Lá, naquela situação assim, que ao mesmo tempo é tão tenebrosa e terrível, e tão celestial e maravilhosa, especialmente pelos resultados que a gente vê fluindo a partir da cruz do Calvário e da expiação ali realizada. Então, na mentalidade de Ellen White, acontece o seguinte, ela diz assim: a expiação de Cristo confirmou para sempre o eterno concerto da graça. Foi o cumprimento de todas as condições das quais Deus fez depender a livre comunicação da graça à família humana. Foram então derrubadas todas as barreiras que interceptavam a mais abundante plenitude do exercício da graça, misericórdia, paz e amor aos mais culpados da raça de Adão. Então aqui a gente vê assim muitos benefícios, muitos resultados da obra da expiação. Primeiro de tudo é que ela confirma para sempre o eterno concerto da graça. Isso é um benefício maravilhoso, né? A partir da expiação está confirmado para sempre o concerto da graça. Depois, qualquer barreira que poderia existir para um maior exercício de graça, misericórdia, paz e amor na humanidade da parte da esfera celestial está, por causa da expiação, derrubada. E aqui se revela um pouco da luta espiritual, né? Lembra lá de Daniel e Miguel querendo ajudar e tal, e demora dias para poder resolver, vamos pensar assim, que a partir da expiação de Cristo na cruz, esta situação ela se torna facilitada, o exercício ali da graça, misericórdia, paz e amor. Claro, também existe uma discussão muito complicada em relação a isso, que é o fato de que a cruz foi estabelecida antes da fundação do mundo como caminho para a salvação, e toda a história, inclusive desde a criação até a cruz, ela também estava influenciada pelo que viria a acontecer ali, quando Jesus iria dar a sua vida por toda a humanidade. E isso incluía também as pessoas que viveram antes que ele encarnou, viveu a vida sem pecado, morreu e ressuscitou. Então, claro que isso aqui é uma narrativa que simplesmente coloca ênfase na grande dignidade do que Jesus realizou na cruz, e é a partir desta dignidade que o concerto eterno ele é estabelecido, que as barreiras caem, etc. Mas como a gente lembra que esta cruz foi antevista, estabelecida espiritualmente, vamos pensar assim, antes da fundação do mundo, esta situação, ela em grande medida também ela já era exercida antes que a cruz se tornasse historicamente real e tal. E aí é a ampla discussão entre a realidade da eternidade e a realidade da história, e como que uma coisa afeta e influencia a outra. De qualquer forma, o estabelecimento do concerto eterno e o derrubar as barreiras que pudessem interceptar uma ação mais poderosa da graça de Deus são bênçãos da expiação. Outra coisa, Ellen White escreve: Jesus pagou o preço, foi satisfeita a justiça. Os que creem em Cristo receberão perdão gratuito e abundante. Então são todas coisas que acontecem em função da expiação. Então a justiça é satisfeita, há perdão gratuito e abundante para quem crê em Cristo, e tudo isso como resultado da expiação. Outra coisa que Ellen White escreve: a cruz serviu de ponte sobre o abismo entre o céu e a terra. Então é isso, o que antes estava desconectado pelo pecado, pela maldade, pela ausência desta expiação, a partir dela é reconectado, religado pelo que Cristo realizou. Aí Ellen White escreve: o sacrifício expiatório visto pela fé traz paz, conforto e esperança à alma trêmula que arca ao peso do senso de culpa. A lei de Deus é o detector do pecado, e ao ser o pecador atraído a Cristo prestes a morrer, vê o caráter ofensivo do pecado, arrepende-se e lança a mão do remédio, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Então são tantas bênçãos que fluem da expiação. É a paz, é a misericórdia, é o conforto. E a gente está ali, vamos pensar assim, esmagado debaixo do senso de culpa, à beira da morte, e a gente se arrepende em contextos de sofrimento, pecado, morte, escravidão, vício, e a gente percebe o mal que a gente fez e faz e etc. E a gente vê o caráter ofensivo do pecado e toma posse do remédio, que é Jesus Cristo. E tudo isso é fruto, resultado da obra da expiação. Outra citação de Ellen White. Mediante a crucifixão de Cristo, os seres humanos são reconciliados com Deus, Cristo adota os desterrados e eles se tornam objeto do seu cuidado especial, membros da família de Deus, porque aceitaram seu filho como seu salvador. Então aqui, olha, é reconciliação, adoção, membresia na família de Deus, é fazer parte da família, tudo isso fruto da expiação. Outra coisa que Ellen White fala aqui. Foram providenciados graça, misericórdia e perdão, porque a divindade de Cristo incumbiu-se de assumir os pecados do transgressor. Então, a partir da expiação que Jesus fez, porque ele assumiu os pecados, então Deus providenciou graça, misericórdia e amor para os seres humanos. E recebendo Cristo pela fé, somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aqui Ellen White vai citar lá Efésios capítulo 1. Vai falar de todas as bênçãos espirituais que Deus nos deu em Cristo, que a gente recebe pela fé como resultado da expiação que ele realizou por nós. O que mais que ela diz aqui? Pelo sofrimento e morte de Cristo, seres humanos caídos por causa do pecado de Adão, são, mediante a aceitação de Cristo e fé nele, elevados à posição de herdeiros da imortalidade e de um eterno peso de glória. Os portais do paraíso celestial são abertos de par em par aos habitantes deste mundo caído. Pela fé na justiça de Cristo, os rebeldes contra a lei de Deus podem apegar-se ao infinito e tornar-se participantes da vida eterna. E aqui o resultado da expiação é imortalidade, perfeição, vida eterna, paraíso e etc. Nada pode ser mais exaltado do que os resultados da expiação que Jesus realizou. Inclusive em favor de quem? De quem transgride a lei de Deus. Às vezes, quando o adventismo enfatiza tanto a necessidade de obedecer à lei de Deus, que a salvação se torna para quem obedece à lei de Deus, porque aí merece a salvação e etc e tal, está pervertida a essência do evangelho. E a teologia adventista, na verdade, ela não é essa teologia legalista que alguns críticos e alguns adventistas mal educados na teologia vislumbram, como vou guardar a lei para me salvar. Não. Nós devemos guardar a lei como resultado da expiação, inclusive essa é uma das bênçãos que a gente ainda vai falar a respeito da expiação, mas é a cruz de Cristo que nos dá a imortalidade, a salvação, a vida eterna e etc, ok? O que mais? Os crentes se tornam uma família que habitarão o lar celestial. Este é o resultado da crucifixão de Cristo e da restauração do mundo. Então qual que é o resultado da expiação? É uma família no lar celestial, esse é o resultado da crucifixão, é a restauração do mundo. Olha que obra poderosa é realizada na expiação que Cristo fez na cruz do Calvário, O que mais? Deus testifica da grande obra da expiação, para reconciliar consigo o mundo, dando aos seguidores de Cristo uma verdadeira compreensão do reino que ele estava estabelecendo na terra, cujo fundamento sua própria mão colocou. Então aqui o resultado da expiação é uma igreja consciente daquilo que Deus está fazendo e realizando, porque Deus testifica desta grande obra de expiação pela qual ele se reconcilia com o mundo e o mundo com ele. E aí ela também diz, os que andam, aliás, os que em amor uniram a Cristo seus interesses são aceitos no amado. Então a expiação ela tem todos esses resultados absolutamente positivos. Depois, Ellen White vai falar de que a própria lei de Deus não foi invalidada pelo sacrifício expiatório, a justiça imputada de Cristo, pelo pecador arrependido, e por causa disso ele permanece justificado perante a lei. Então o ponto é assim, a expiação
não tem como resultado o abolir a lei de Deus como norma e regra e que Deus deseja ver impressa na sua criação. Então, não é porque há expiação de todo o pecado sexual que agora Deus quer ver o adultério, a pornografia, a prostituição, a malícia, a maldade, a vaidade impressas no caráter da humanidade em relação à sua sexualidade. Então o que ela diz? A lei não, aliás, a expiação não vem abolir a lei, mas ela vem dar perdão para quem transgride, e aí vamos pensar assim, a justiça de Cristo é imputada ao transgressor para que o pecador arrependido permaneça justificado diante da lei que ele transgrediu. É por isso que tem salvação para quem peca, ok? Então o pecado não deve fazer a gente se desesperar, a não ser que a gente rejeite a única fonte de justiça e salvação do pecado, que é a expiação de Cristo, ok? Depois ela diz assim, que pela expiação os pecadores se tornam coparticipantes da natureza divina. Então, além de Deus nos perdoar, Ele nos transforma, nos santifica, nos torna melhores do que a gente era antes, né, de aceitarmos esta expiação, porque senão, se assim não fosse, não haveria nenhuma distinção entre quem é salvo e quem é perdido, quem recebeu a Cristo e quem não recebeu. E basicamente, o que Ellen White vai dizer aqui também? Através do sacrifício feito no Calvário, a santificação da graça é oferecida a todos. E aqui tem a implicação da missão, né? Por que a gente ouve o Evangelho? Porque um dia Jesus morreu por nós. Se não tivesse morrido, não ouviríamos deste Evangelho. E aqui é a santificação da graça que está sendo oferecida. Então a graça, ela justifica, mas ela também santifica, ok? E basicamente, no fim, ela diz assim, encontrarão salvação plena e gratuita todos os que abandonarem sua esperança de pagar pela própria salvação, ou conquistá-la, e buscarem a Jesus exatamente como estão, indignos e pecaminosos, e se lançarem sobre seus méritos, apegando-se à palavra empenhada de Deus, de perdoar o transgressor da sua lei, confessando seus pecados e buscando o perdão. Aqui é uma coisa essencial. Por que existe expiação na cruz de Cristo? Porque não existe salvação em nenhuma outra fonte. Então quem quiser encontrar salvação em outra fonte vai se frustrar. Mas quem não vai ser frustrado? Quem admitir que é pecador e tomar Deus pela sua palavra. Senhor, o Senhor prometeu então dar salvação a quem peca. Então eu assumo que eu peco e eu quero a tua salvação. Quem fizer isso jamais se perderá, segundo a teologia da palavra de Deus e a teologia de Ellen White. Por quê? Porque Jesus expiou os pecados. E se ele expiou, ele pode oferecer todo esse perdão, toda essa restauração, toda essa salvação, toda essa santificação e justificação para quem aceita a Cristo pela fé. Essa então é a obra da expiação. Ela é ampla, ela é profunda, ela é maior do que o mundo inteiro, ela é maior do que o pecado, ela é maior do que a obra do diabo, e é por isso que a gente exalta a Deus mediante o que ele realizou na cruz de Jesus Cristo.